Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez, vamos estar trazendo a palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vão estar participando conosco nessa noite. Já está chegando alguns primeiros, presbítero Márcio, um abraço, presbítero Márcio. Seja bem-vindo. Missionária Tânia, um abraço. Seja bem-vindo. Glória a Deus. A paz do Senhor, presbítero Márcio. Como é que está o som, a imagem aí, 5/5? Simone, seja bem-vindo, Simone. Tá frio, eu tive que botar o casaco hoje, rapaz. Eu tenho impressão que nós devemos estar aqui uns 16 graus, mais ou menos. A temperatura diz que a mínima vai chegar a 11 graus nessa madrugada. Amém, glória a Deus. Irmão Isabel, seja bem-vindo, Isabel. A paz do Senhor. Aline, seja bem-vindo, Aline. A paz do Senhor. Já temos aí 9 que já entraram. Vamos esperar mais uns minutinhos. A paz do Senhor, Aline, seja bem-vindo, tá? Glória a Deus. Friozinho hoje aqui, hoje é novo. Indo para como é que não está, hein? Deve estar muito frio, Martins Soares. Cadê o povo Martins Soares, Manhuaçu, Manhumirim, para dizer como é que está aí? Juiz de Fora, o Eli, a Rita. Muito frio. Glória a Deus. Está mesmo. Seja bem-vindo, irmã Fátima. Paz do Senhor. Se aqui nós estamos sentindo esse friozinho gostoso, imagina lá. Aquela área do café fria. Uma vez eu fiquei 3 ou foi 4 dias lá. Logo que eu assumi o distrito de Ipatinga, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, fazia parte de Ipatinga. Eu fui conhecer as igrejas lá. Dormi por lá 3 ou foi 4 noites, rapaz, mas que frio. Foi em junho. A meia molhava, ficava úmida. Frio demais, aquela região ali. Glória a Deus. E aqui nossa Eugenópolis tem uma temperaturazinha gostosa demais, está bem friozinho. O que não é muito comum, né? Esfria, mas não tanto como agora. Está ficando muito frio. Bom, eu vou começar lendo então a palavra de Deus. Alguns, a paz do Senhor, pastor Paulo Miller. Júlio, um abraço, Júlio. Abraço aí na Karine. Pastor Paulo, seja bem-vindo. Júlio e Karine também, seja bem-vindo. Mais uma noite onde estaremos fazendo uso. Rapaz, pastor, espero que hoje consiga ouvi-lo aqui, muito frio. Tombos também, o pessoal de Tombos aí, bastante frio.
Aqui, pastor Paulo, está na faixa, eu acredito, uns 15 graus no momento, ou 16 por aí, mas a previsão de chegar a 11 graus de madrugada. Vai ficar muito frio. Amém. O presbítero está dizendo que vai fazer muito frio aqui para nós. Glória a Deus. Irmã Maria Alice, paz do Senhor. Irmã Maria Alice, estão ouvindo bem aí, pastor Paulo Miller? Tive até que trocar aqui a internet, que ia aumentar a coisa da internet, achando que era a internet. Aí eu aumentei, não é possível. Se ficar falhando agora, então o problema não é a internet, não. Muito frio, Manhuaçu, tá vendo? A irmã Aline está falando. E deve estar mesmo. Porque se aqui em Eugenópolis está sentindo esse frio, em Tombos, ainda está falhando, irmã Maria Alice. Então o problema não é a internet, não. A internet eu aumentei, botei para 150 mega. Então deve ser algum problema do meu telefone, alguma coisa assim. Porque eu já tinha percebido que às vezes falha no momento de transmitindo, e falha um pedaço, a gente perde noção, sentido das coisas. Meu tá mudo. Mas o pessoal tá ouvindo. Débora, paz do Senhor. Seja bem-vindo, Débora. Presbítero Márcio, como é que tá o som aí? A imagem tá boa, presbítero Márcio? Isabel, tá boa a imagem, o som? Vê aí, irmã Maria Alice, de repente é o telefone da senhora que está no volume baixíssimo. Tá ouvindo bem, Débora, aí? O som tá bom? Ó, Isabel diz que está muito bom, irmã Maria Alice. Vê se é o telefone da senhora aí. O pessoal está dizendo que o som está muito bom. Vê o volume aí, vê se não é o volume. Bom, eu vou estar então lendo a palavra de Deus para a gente ganhar tempo. Para a gente, quem for chegando, na medida do possível, eu vou cumprimentando. Mas já vou fazer o uso da palavra de Deus. Eu estou ouvindo no Facebook, está ótimo. É isso aí, pastor Paulo Miller. É no Facebook mesmo que eu estou transmitindo. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 15. Você que está com a sua Bíblia, se não acompanhar a leitura que eu vou fazer aqui, Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 28. Mateus capítulo 15, versículo 21. Nosso Dia dos Namorados aqui, trabalho especial. Bom, Mateus capítulo 15, versos 21 ao 28, acompanhe comigo na leitura da palavra de Deus, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua ficou sã. Orlando, seja bem-vindo, Orlando. Maurício também, seja bem-vindo. Sempre estão conosco, Orlando e o Maurício. São companheiros aí da nossa transmissão, da nossa live. Um abraço para vocês. Mais uma meditação com meu amigo pastor Adriano. Amém. Manda um abraço. Companheiro de 46 anos. Escriba de Marinha. Glória a Deus. Maurício, a paz do Senhor, Maurício. Seja bem-vindo também. Bom, meus irmãos, nós lemos esse texto que fala dessa mulher cananeia e nós vamos trazer a palavra de hoje com o tema Rompendo em Fé. Vamos falar sobre romper em fé ou romper. Vamos ver o quanto essa mulher perseverou, porque ela acreditava que ia conseguir aquilo que ela desejava. Então vamos falar sobre rompendo em fé, um tema tão importante para nós nos dias atuais, onde a gente vê muitos crentes, muitos servos do Senhor reclamando por essa situação. Tá bom, Maurício? Um grande abraço para o senhor também, para você também, um abraço. Então a gente vê muitas pessoas reclamando, sabe? Pela situação que estamos atravessando, querendo estar nos cultos. É claro que a gente quer estar no culto. É claro que a gente quer estar na igreja. Irmã Sandra, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Dá um abraço no pastor José Roberto. Em Martins Soares, está muito frio aí? Deve estar frio, como aí a sua Aline disse que está muito frio. A perseverança nos traz muitas bênçãos, é verdade. Então vejam bem, e alguns irmãos reclamam e não entendem que às vezes nós estamos passando por uma situação onde o próprio Deus, no controle de tudo, permitiu que a gente passasse por essa situação para que a gente possa... Martins Soares também, muito frio. Para que a gente possa tirar isso. Mazuleide, a paz do Senhor. Dá um abraço aí no Tomiro, estamos orando por vocês. Está muito frio aí no Prado, irmã Zuleide? Aqui, conversando com o pessoal que está frio em tudo quanto é lugar. Aqui o Genópolis está muito frio. Para nós está muito frio. Como é que está aí no Prado? Senhor, para a irmã. Obrigado, irmã Sandra. Um abraço aí no pastor Zé Alberto. Então, nós vamos falar sobre rompendo em fé. E a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que para romper em fé, como esse tema, sugere, rompendo em fé, é o fato de que para se romper em fé ou rompendo em fé, isso denota uma ação. A gente precisa da partida, você tem que, como diz no inglês, start, da partida. Isso vai demandar uma continuação. Ou seja, você vai ter que perseverar naquilo que você está querendo, desejando, até conquistar o seu objetivo. Isso é romper em fé, ou rompendo em fé. Nós precisamos ter essa iniciativa, ter essa movimentação do romper. Rompendo em fé significa uma continuidade.
Porque a gente não pode só por um momento ter a fé, acreditar, desejar e parar. Não, você tem que continuar, você tem que romper, você tem que perseverar. Deve ser alguma coisa no meu lado. É potente agora. E o meu deve ser alguma coisa do celular, algo assim que está impedindo que saia perfeito. Mas vamos que vamos, né? Como o tema sugere, pastor Paulo Miller, vamos rompendo em fé, vamos rompendo, vamos insistindo, vamos perseverando. Então a perseverança, ela é necessária, porque o que é que você precisa, o que é que você está buscando, o que é que estamos buscando, o que é que a igreja de Cristo busca? Nós precisamos perseverar. Então, a perseverança na fé verdadeira, ela consiste em confiar em Deus em todas as circunstâncias. Tá certo? Nós temos que confiar em Deus em todas as circunstâncias, não somente nas boas. Confiar em Deus, tendo circunstâncias boas, o bolso cheio de dinheiro, cheio de saúde, então assim é moleza, mas principalmente nas circunstâncias ruins, nas dificuldades, nas lutas, nas provações, você tem que permanecer fiel. Você tem que continuar perseverando. E mesmo como é no caso do texto que nós vamos abordar aqui, isso é apenas uma pequena introdução, e mesmo percebendo que Deus não está respondendo. Então, o Maurício está dizendo que é a internet que está instável, então acontece essas falhas, pode ser. Então, mesmo a gente percebendo que Deus ele não está respondendo e que parece que não se importa conosco, por isso que está em silêncio, esse é o pensamento da gente. Mas mesmo assim nós precisamos perseverar, e isto é prova de fé. E eu quero convocar os irmãos a terem fé nessa noite. Brizola, seja bem-vindo, Brizola. Demorou, hein? Próxima vez vou dar uma parte sua. Um abraço, Brizola, brincadeira, tá? Tamo junto. Então, eu pergunto, você está satisfeito com a sua vida? Ou você pensa como eu que nós precisamos melhorar? Nós precisamos avançar. Eu conversando ontem com uma pessoa e eu falava para ela um pensamento que eu tenho, que eu acho que faz sentido. Pode ser que tenha alguém que discorde, mas eu penso que faz sentido. Nós, como servos de Deus, nós temos a obrigação de hoje sermos melhores do que nós fomos ontem. Ou seja, a cada dia você tem que melhorar, porque isso é crescimento. É verdade, o presbítero não pegou rápido, é o desafio, melhorar a cada dia. Nas pedaladas de vocês lá, presbítero Márcio, as meninas, as irmãs pedalando, elas estão avançando, elas estão crescendo, então tem que perseverar a cada dia. Então hoje eu tenho um servo melhor do que eu fui ontem. Isso significa o quê? Que eu estou prosperando. Então é importante a gente não pode ficar conformado com o estado que nós estamos, tá certo? Então nós precisamos entender essa questão.
Então, nós temos a convicção com base nesta palavra, naquilo que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Então, a gente precisa entender que mesmo em meio à luta, à dificuldade, mesmo em meio à dor, não mexa conosco não, por quê? Não toca não, por quê? Porque eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, nós somos a menina dos olhos do Senhor. E de tantas passagens bíblicas acerca da fé, olha, presta atenção nisso. Isso é importante para você guardar. De passagens bíblicas acerca da fé, de Abraão, por exemplo, aquela onde ele leva o filho para sacrificar, Isaac, aquela é uma das primeiras acerca da prova da fé, certo? Mas de tantas passagens bíblicas acerca da fé, da determinação, me saltou aos olhos, irmãos, a história dessa mulher cananeia. Essa mulher, ela nos deixa um legado extraordinário. Ela persiste, ela é determinada, ela deixa esse legado extraordinário nesse tocante a não desistir daquilo que ela projetou para ela e que serve para nós. Nós podemos desistir daquilo que nós projetamos para as nossas vidas. Você tem que crer, você tem que buscar aqui no meu cunhado, minha mãe, todos aí em Fortaleza. Deus abençoe vocês aí, estamos orando por vocês. Então, a gente precisa entender isso. No tocante àquilo que nós projetamos, nós temos que perseverar. Eu lembro que há uns 20 o Júlio colocou, nossa fé precisa ser perene, é verdade, constante. Ainda que as circunstâncias estejam contrárias a isso, nós não podemos ter uma fé temporária, mas perene, para sempre. É isso aí, Júlio, tá pegando a visão. Então, há uns anos atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás, a minha esposa, missionária Tânia, ela assumiu o trabalho Tarde da Bênção, na Igreja Metodista Wesleyana Central de Cabo Frio. O Júlio falou, não é fácil, mas é preciso. E eu lembro que lá naquelas tardes, não sei se era quarta-feira ou sexta-feira, que a gente chamava ele de PC. PC. Branca, por aquela porta. Começou a levar uma fechadura, uma maçaneta de uma porta, a maçaneta completa. Ele começou a levar a maçaneta completa, uma maçaneta dessa porta colonial, a bicha imensa, bonita, daquela meio dourada, meio cor de ferro, assim, chumbo, não sei, prateado. E ele colocava aquela maçaneta em cima da mesa para a gente orar, para a gente abençoar, para a gente ungir. O que ele dizia? Eu tenho um terreno, missionário, eu tenho um terreno, mas eu não tenho condições de construir. Mas pelos olhos da fé, eu já vejo a minha casa pronta através dessa maçaneta. Aí ele colocava lá e a gente orava. Toda tarde da bênção ele levava aquela maçaneta, colocava lá, bonito. Tarde da bênção. Brizola lembra disso. Não sei se você lembra do PC, Brizola. Era um moreninho que morava no bairro São João. E ele levava, 2 anos e pouco depois, ele testemunhou. Irmã Fátima, seja bem-vinda. 2 anos e poucos depois, ele testemunhou
concluiu a casa dele e tinha colocado a fechadura, aquela maçaneta. Ele colocou a maçaneta na casa, levantou a casa, não tinha acabado tudo, mas ele levantou a casa, estava fechada com a porta, com as janelas, já estava com aquela maçaneta. Então nós devemos perseverar, irmãos, nós devemos buscar, não podemos desistir. E essa mulher, ela nos dá essa lição, e é com base nisso que eu quero compartilhar com os irmãos. Ô da Silva, seja bem-vindo. Demorou aí, da Silva? Estava lembrando aqui de você agora. Um abraço socorrendo, pessoal aí. Então, com base nisso, nesse texto, na vida dessa mulher, que nós vamos trazer uma narrativa que leva uma mulher pagã, era uma mulher cananeia, uma mulher pagã, a acreditar na cura e na libertação da sua filha. Então nós vamos desenvolver agora essas características que fazem com que essa mulher porque o texto mostra isso, é isso que nós devemos. Então eu lembrei do PC, porque o PC toda tarde da bênção ele levava a maçaneta, porque pela fé ele já contemplava a casa dele pronta para ele colocar do aluguel e entrar na sua casa. Então a primeira característica que a gente vê nesse texto é o silêncio de Jesus no início da abordagem daquela mulher. Quando o texto inicia, dali foi Tiro de Sidom. O entendimento, segundo esse texto, eu levava um chaveiro para orar antes de ter um carro. Uma irmã para me pela fé. Então, o entendimento desse texto, segundo Lucas 24-30, capítulo 7 de Lucas, nós lemos, é o que foi necessário Jesus deixar esse território dos judeus por algum tempo, devido à perseguição que ele estava sofrendo. E o fato de Jesus ficar em silêncio, segundo alguns comentaristas, não significa que ele não está atento às nossas orações. A mulher clama, os filhos de Davi, e Jesus não dá a mínima, ele fica em silêncio. Mas isso não significa que ele não está ouvindo, isso não significa que ele não sabe o que você precisa. Ali naquela ocasião, parece que o entendimento era, segundo estudiosos, o de que seria perigoso o reconhecimento de Jesus, porque naquele momento a sua morte, a sua prisão e a sua morte não seria o tempo adequado, ainda havia muita coisa para se cumprir. Então ele silencia, e aquela mulher grita, aquela mulher clama, e Jesus fica calado. Aí eu posso pensar, trazer para o nosso entendimento. Quantas das vezes, irmãos, acontece também conosco o que aconteceu com esta mulher? Quantas vezes nós clamamos, quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós pedimos, quantas das vezes nós insistimos e não acontece. O Senhor continua em silêncio, não é verdade? Quantas vezes você pediu, quantas vezes você clamou, você intercedeu, você está necessitado, e Jesus fica calado.
nada acontece, não tem resposta, o Senhor continua em silêncio. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, olha, não desista daquilo que você quer, aquilo que você precisa. Continue clamando, não desista de orar, continue intercedendo pelo teu filho, pela tua filha, pelo esposo, pela esposa. Continue buscando o seu crescimento espiritual, seu crescimento na palavra de Deus, continue clamando. A Bíblia diz que Deus ele não está com seus ouvidos agravados e nem com as suas mãos encolhidas. Ele apenas está em silêncio, irmãos. Mas ele está ouvindo a sua oração. A resposta vai chegar no tempo necessário, segundo a vontade dele. Nós precisamos entender que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe que você está apenas está em silêncio, mas ele vai responder aquilo que você está pedindo. Então vejam, a de Jesus não respondeu nada para aquela mulher. Ela é o versículo de número 22, e eis que uma mulher cananeia cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então vejam bem, o Júlio coloca, eu acho que o silêncio de Deus não é falta de resposta, e sim, às vezes, para a gente exercer o fruto da verdade. É isso também, Júlio, faz parte. Eu creio em nome de Jesus, por aí sim, porque Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece a estrutura de cada um, quem suporta mais, quem suporta menos. Então vejam, meus irmãos, o texto chega dizendo isso, que os discípulos, ouvindo aquela mulher gritando, vai até Jesus pedindo para Jesus mandar ela parar. E aí a gente chega na segunda característica, que são as barreiras, que são os impedimentos. Veja que o texto diz que os discípulos chegam até Jesus e pedem para que Jesus despedisse aquela mulher, pelo fato dela estar seguindo eles e clamando e gritando. Aquilo estava incomodando os discípulos, ainda mais pelo fato dela estar gritando, filho de Davi. Olha, isso era algo, irmãos, que somente os judeus mais próximos sabiam, que era o fato de chamar Jesus de filho de Davi. E o pior, ela não era uma mulher judia, mas sim uma mulher cananeia. Não era uma serva do Senhor, não era. Nos dias de hoje seria como uma ímpia, né? Uma mulher que não tem a Cristo. Ela continua clamando, ela continua gritando, e aquilo incomoda. Vejam, meus irmãos, que não eram outras pessoas a não ser os discípulos. E os discípulos eram aqueles que tinham como função encaminhar os necessitados até Jesus. E eles não aguentam aquela situação. Eles mandam ela calar a boca. Então eles tentam impedir
que aquela mulher recebesse a sua vitória, que aquela mulher recebesse o seu milagre, a cura da sua filha, da sua filha. Então eles tinham essa obrigação de conduzir os oprimidos a estarem frente a frente com Jesus, para que eles pudessem ouvir, mas eles queriam impedir que aquela mulher recebesse a sua vitória. Mas ela perseverava, mas ela gritava. Sabe, eu vejo que nos dias de hoje, irmãos, acontece da mesma forma conosco. Nós buscamos algo para nós, em situações, e encontramos resistência, às vezes, dentro da família. Às vezes o irmão se levanta contra outro, se levanta contra o pai, cria confusão. Nós vemos muito isso na hora de repartir herança. A briga, a confusão que eles fazem, alguns matam até os pais. Então nós vemos isso acontecer dentro da família, nós vemos acontecer isso também dentro da igreja. Mas quando nós precisamos de algo, quando nós necessitamos de algo, e que nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, Deus ele vai estar acompanhando, mesmo como a gente viu na... Mas ele estava ouvindo, ele estava enxergando. A nossa obrigação é orar, a nossa obrigação é clamar, a nossa obrigação é perseverar, nós não podemos parar. Se você chorar, chore na presença do Senhor, porque o Senhor então ele vai abrindo o caminho, ele vai jogando por terra todo impedimento, todas as barreiras, as muralhas vão caindo, Satanás vai sendo envergonhado, e no final, o nome do Senhor vai sendo glorificado e exaltado. Então, nós temos que entender isso. Barreiras existem, as dificuldades existem, mas nós não podemos parar de perseverar, não podemos parar de clamar. Eu tenho um outro exemplo de perseverança. Eu vi uma vez um testemunho, e um subtenente do exército, ele era pastor, e ele foi movimentado e foi para Fortaleza. Se não me engano, lá é 6ª região militar, 7ª região militar, não lembro agora, e ele foi transferido para lá. E ele disse que quando chegou lá, não só ele, como um grupo, sempre tem movimentações muito grandes, no quartel-general da 6ª ou 7ª região militar, agora não lembro, e levaram eles para o auditório. E o auditório lá, nessa 6ª ou 7ª região militar, onde ficava o general, era um auditório daqueles que tinha aquelas cadeiras de cinema, que tinha um encosto de madeira, aquela poltrona, aqueles cinemas antigos, isso há 30, 40 anos atrás. E ele estava lá sentado juntamente com outros para poder receber as instruções, conhecer o quartel, saber o setor que ia ser recebido para trabalhar. E ele disse que o Espírito Santo falou no ouvido dele e disse assim: olha, meu servo, que lugar bom para pregar o meu evangelho. Aí ele tomou um susto com aquela voz, aí ele disse: é verdade, Senhor. Ele respondeu. Aí disse: mas como que eu vou fazer isso? Eu estou chegando agora aqui nesse lugar. Aí disse que o Espírito Santo, olha, é através daquilo ali. Aí mostrou um coronel, que era o coronel que ia dar as instruções para ele, distribuir eles naquele quartel.
Você está melhor de saúde aí? Deus está abençoando, estamos orando, tá? Um abraço, minha irmã. Essa é minha irmã mais nova, Reginalda, lá de Fortaleza. Então, o que que acontece? Quando o Espírito Santo falou, é através dele, mostrou o coronel, aí ele disse, mas como que eu vou fazer? Ele pensando, né? Aí ele disse, é através dele que o meu evangelho vai ser pregado aqui nesse lugar. Aí ele trouxe aquele coronel e disseram para ele que o coronel era linha dura, era grosso, era bruto, Caxias. E ele tentou se aproximar daquele coronel com o tempo e ele demorou 6 meses para se aproximar do coronel. Ele ganhou uma certa confiança. Aos poucos ele foi ministrando a palavra para aquele coronel. E o coronel chegou a um ponto em que ele disse assim, olha, a gente precisa abrir um trabalho aqui na hora do almoço, para a gente pregar a palavra, louvar a Deus. E o coronel estava feliz da vida e disse assim, eu vou falar com o general, que era o comandante da região militar. E o coronel veio com a notícia e que o general autorizou. E no dia que iniciaram, ele convidou o general para assistir o primeiro culto. E eles fizeram o culto ali, feliz da vida. E aquele subtenente pastor foi trabalhando para ser dura. Aí diz que eles tocavam violão na hora do culto, uma maravilha, um monte de soldados, sargento, pessoal, tudo lá participando do culto na hora do almoço. Até que ele conseguiu convencer o coronel que era necessário batizar. E ele tratou tudo direitinho, chegou o final de semana marcado para o batismo. Aí ele lembra de quando foi na sexta-feira, antes de sair do quartel, acabar o expediente, o coronel disse assim, coronel, tá tudo certo? Aí ele disse, tudo certo. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, nós vamos no meu carro, no carro do senhor, como é que a gente vai fazer para deslocar até o local do batismo? Mas ele disse que o coronel ainda estava linha dura e não queria se misturar muito, que o coronel para um subtenente a distância é muito grande, o coronel é quase general, está antes de general, e o subtenente está depois de primeiro sargento. É uma distância muito grande entre o subtenente e um coronel. Aí diz que o coronel vira para ele e diz assim, olha, eu vou no meu. Ele ainda não queria assim muita entidade. O subtenente resolveu não levar aquilo em consideração. O importante era que o coronel fosse batizado nas águas. Aí tudo pronto lá para o batismo, o dia, a roupa, aquele negócio todo. Aí o subtenente disse, quando mergulhou ele, o Espírito Santo disse assim, aí o subtenente pastor segurou o coronel lá embaixo, e segundo ele levantou depois de um tempinho a mais, assim, disse que o coronel levantou assim quase engasgando e foi batizado com o Espírito Santo, dando glória a Deus, porque tudo isso havia sido ministrado e ele passou por essa experiência. O coronel agora era outra pessoa. Na segunda-feira tinha o tal do cerimonial a bandeira, e aí formava aquele pessoal do Estado-Maior, ali mais próximo ali, e para o toque de continência a bandeira. E estavam formados, e na fila que estava formada, estava o coronel na frente, o subtenente um pouco atrás, assim. Aí diz que na hora da continência, o subtenente inclinou de lado assim para falar no ouvido dele, assim, para ele ouvir, disse assim, o Senhor é a minha bandeira. Na hora que a bandeira. Aí o coronel meio de lado também, virando assim meio para trás assim, só a sua não, a nossa. Então o coronel agora estava convertido. E os cultos estavam bombando, uma alegria. Até que nessa perseverança, nessa coisa, com 2 anos, aquele coronel desembarcou daquele
daquele quartel-general, e o general que tinha autorizado os cultos também foi embora. Chegou um outro general. E quando chegou outro general, o general Linha Dura, o capelão daquele quartel-general foi lá e fez a cabeça do general, do novo general, dizendo que tinha esses cultos, que ele era contra, e aquele general era muito Caxias, muito rigoroso, e puxou para trás, mandou chamar o subtenente. Quando mandou chamar o subtenente, cedo, o general chegou cedo, o subtenente, quando avisaram, rapaz, o general está te chamando, já chamou, mandou chamar várias vezes, aí ele correu, foi lá. O capelão estava na porta, que era para ver a desgraça do final da cena. O subtenente pede permissão para entrar e ele permite. E o general disse, você que é o pastor aqui do quartel? Aí ele disse, não, general, eu sou pastor lá fora, aqui a gente apenas tem um trabalho. Aí falou o dia da semana, aí ele disse, não vai ter mais esse trabalho, está suspenso. Eu não creio nisso que vocês pregam, eu sou católico, ele falou, eu sou católico, eu tenho fé em Deus, mas esses negócios que vocês falam, Espírito Santo e tal, essas coisas aí, eu não creio nisso não, eu estou com a minha família muito bem criada. Então eu estou dando uma ordem, você acaba com esse trabalho, não tem mais. E o subtenente, o pastor, fez a continência, sim, senhor, general, fez continência, pediu permissão para você tirar e saiu. Quando ele ia saindo, o capelão estava na porta, né, na antessala ali, feliz da vida, satisfeito, porque ia acabar com aquele trabalho. O coronel tinha mudado, o general anterior tinha mudado, proibiram o trabalho. Quando o subtenente estava voltando, descendo, aliás, as escadas, ele disse que o Espírito Santo falou para ele assim, olha, volte e fale para o general que o filho dele que está nos Estados Unidos, que ele disse que o filho dele estava lá nos Estados Unidos, numa multinacional, está voltando para o Brasil, deu tudo errado e a multinacional cancelou tudo, ele está voltando para o Brasil. Aí ele disse, mas senhor, volta. Aí ele pediu permissão para Aí disse que ele de longe falou assim, general, o Espírito Santo de Deus manda dizer que o filho do senhor está voltando para o Brasil. Fecharam-se as portas lá nos Estados Unidos da multinacional. Aí ele disse que o general ficou estático. O general ficou parado, em estado de choque, sem ação. Aí ele o Espírito Santo mandou. Aí o que acontece? Chega o final de semana, na segunda-feira de novo, o general desesperado, o novo general desesperado, chamando esse subtenente e mandaram ele, correu lá para falar. Aí quando ele chegou lá, o general disse assim, pode entrar. Aí ele disse, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você falou aquele negócio que o Espírito Santo falou, que meu filho, eu fiquei parado, eu fiquei sem ação. Quando eu cheguei à noite em casa, meu filho me ligou, dizendo que foi tudo cancelado e ele está voltando para o Brasil. Como é que é esse negócio de Espírito Santo de Deus? Fala isso melhor para mim. Aí disse que chamou o subtenente, o pastor, e sentou na poltrona e ele foi pregar. Resultado, irmãos, o culto voltou naquela região militar. É isso que Deus faz, é perseverar, tá certo? Então essa mulher, ela perseverou, mas aí a gente vê que chega uma terceira característica nesse texto, que é o diálogo. Eu fiquei pensando, o pastor Paulo Miro colocou aqui, conheço um pastor que detesta carne de galinha, mas foi enviado a uma cidade para abrir igreja, sem recurso, almoçar na casa de uma irmã, cardápio, arroz, feijão e pé de galinha. Permaneceu firme. Que benção, é isso, pastor Paulo Miro.
Então eu fiquei pensando, se é nos nossos dias atuais, essa mulher, ela teria vocação, viu, presbítero Márcio? Segura essa aí. Essa mulher teria vocação para fazer direito, seria uma excelente advogada. Ela tinha argumentos, ela tinha um poder de persuasão impressionante. Ela dá de 10-0 em um monte de crente que nós conhecemos hoje. Infelizmente, é isso aí, Brizola, quando Deus abre as portas, ninguém fecha. Infelizmente, muitos hoje em dia têm vergonha até de abrir a boca, de falar, de pedir, de pregar, de agradecer, de dar glória, de dar aleluias na igreja. Tem muitas pessoas que não têm coragem para isso, só ficam reclamando. Ah, eu não sei falar, ah, quem sabe, ah, eu estou indo, né? Eu estou descansando em Deus, mas não fazem nada. Não foi assim com aquela mulher. Aquela mulher, ela, quando Jesus abre então a possibilidade, quando abre a possibilidade para o diálogo, ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo que não. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviada para você. Ela recebe o não de Jesus. Se fosse algumas pessoas de hoje teriam dito: ah, então tá bom, Jesus, obrigado. Me falaram que o Senhor cura, liberta, mas tudo bem. Não foi assim, agora. Os irmãos já pensaram nessa coisa? Jesus falando isso, aquela mulher adorando a ele. Quem quer receber vitória tem que adorar a Deus, tem que buscar ao Senhor, não pode se intimidar com qualquer e dizer: Senhor, me socorre. Foi o que ela falou. Socorre-me, Senhor. Foi o que aquela mulher disse. Socorre-me, Senhor. Isso fez com que Jesus abriu a possibilidade para o diálogo. Primeiro, Jesus, ele fica, é isso mesmo, presbítero, ótimo no debate oral, na oratória, sabe, lá no tribunal, quando tem que fazer defesa oral, é isso aí, presbítero Márcio. Porque você sabe disso, tem um monte de advogado que em defesa oral ele não vai. Ele é fraco, ele dá tremedeira, ele a peça, ele faz a contestação, mas da defesa oral ele não vai. Aí vai um que tem oratória boa. Essa mulher é assim. Primeiro Jesus fica em silêncio. Depois a mulher clama. Eles tentam impedir. Depois resolve falar e diz não. Ela recebe um não, mas ela não se intimida. Ela não desiste e se prostra e adora. Então, estender o diálogo. Nesse momento aí eu vejo grandes possibilidades de recebermos a nossa vitória através do diálogo, da oração. E Jesus disse que não pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus disse o quê, meus irmãos? Jesus disse que não é bom. Então aquela mulher mais fantásticas registrada na Bíblia, uma vez que Jesus ele abriu para o diálogo pelo fato dela interpretar. Olha o poder de interpretação, Marcinho. Ela interpreta nas palavras de Jesus algo extraordinário e algo que eu fui perceber só depois. Ela percebe nas palavras de Jesus algo extraordinário, uma grande diferença. Uma grande diferença em que os irmãos estão assistindo aí, parece que parou o vídeo, não sei se é impressão minha. Vê se parou os vídeos aí, irmão, se é impressão minha.
Alguém pode dar um feedback, um retorno? É isso aí, quando Deus abre as portas, ninguém fecha, porque é o general de generais. Tá certo, pastor. Então vamos continuar. Então, meus irmãos, ela conseguiu interpretar uma grande diferença de não é bom para não pode. Ela consegue achar uma diferença aqui extraordinária de não é bom para não pode. Então o que acontece? Nós precisamos entender essa questão. Não é bom é uma coisa, irmãos. Não é bom é uma coisa. Não pode é outra. Então aquela mulher, ela descobriu isso, que não é bom é diferente de não pode. Jesus disse que não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos. Então aquela mulher, quando Jesus diz que não é bom, ele não está dizendo que não pode. Então ele abre a possibilidade, eu acho que é a internet, mas eu não posso agora parar, agora eu tenho que continuar, irmãos. Então o que acontece? Ele abre a possibilidade para aquela mulher e ela encontra uma brecha. É uma brecha necessária para a sua argumentação. Então o que acontece? Obrigado, pastor Paulo Milho. Então o que acontece? Ela argumenta. É por isso que eu repito, que se fosse nos dias atuais, essa mulher, ela seria uma excelente advogada, defendendo a sua causa, defendendo a sua necessidade, junto a receber a sua vitória. E ela entra dizendo, sim, Senhor. Ela não discorda de Jesus. Olha, irmãos, que coisa. Ela não discorda de Jesus, mas ela complementa. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Segundo ela, os filhos de Israel eram os senhores, eram prioridade. Mas os cachorrinhos também necessitavam, os cachorrinhos também precisavam. Então ela não discorda de Jesus, ela concorda, ela entende que o posicionamento de Jesus está correto, mas ela diz que ela também precisava. Qual é a leitura que a gente faz disso? É que aquela mulher descobriu no diálogo com Jesus que não é bom é diferente de não pode. Então o que eu trago para você nessa noite? Quando você ouvir isso, não é bom, isso não tem jeito, isso não significa que não pode. E a gente escuta muito isso não é bom. Mas se você adorar, se você se prostrar, a Bíblia diz que Deus, ele não resiste, irmãos, a um coração quebrantado, contrito. Quando Ezequias recebeu notícia para colocar tudo em ordem na casa dele, porque ele ia morrer, a Bíblia diz que ele virou para a parede e orou e chorou e disse, Senhor, lembra-te que tenho andado diante de ti em verdade, com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Sabe o que aconteceu? Ele recebeu a sua vitória, recebeu 15 anos de vida, ele recebeu a sua cura e com 3 dias ele voltou ao templo. É isso, irmãos, que Deus quer. Grande, sabe o que Jesus disse para aquela mulher? Grande é a tua fé. Vai, porque a tua fé te salvou. E aquela mulher, a Bíblia diz que naquele mesmo momento a sua filha foi curada e foi restaurada. Olha, irmãos, que Deus possa nos abençoar nesta noite, que Deus possa trabalhar na sua vida, que Deus possa fazer com que você continue rompendo em fé. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, Deus quer realizar coisas extraordinárias, mas você não pode desistir, você não pode, através dos impedimentos, você abandonar aquilo que você almeja diante de Deus. Eu quero orar por você,
eu quero deixar essa palavra para a sua vida, para a sua família. Eu quero louvar, glorificar o nome do Senhor, porque nós precisamos romper em fé. Então, como eu falei no início, rompendo em fé significa a gente continuar, é uma ação contínua, é uma ação continuada que a gente tem que fazer para que o Senhor possa, então, em dado momento da nossa vida, responder com a nossa vitória. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero, ó Deus, te pedir que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, para a glória do teu nome. Pai, eu repreendo todo mal sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das suas famílias, que em tudo o teu nome seja glorificado. Pai, eu abençoo essas vidas, eu repreendo todo mal e eu declaro vitória na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Deus, pela nossa nação, pelo Brasil, ó Deus, nossos governantes, o presidente da República, que a nossa nação possa crescer, que a nossa nação possa desenvolver. Pai, guarda a vida daquele homem, do seu corpo de ministro, guarda cada governador, cada prefeito, aqueles que trabalham na frente de batalha, enfrentando esse coronavírus, essa Covid-19, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, que o Senhor esteja guardando essas vidas. Pai, eu quero repreender esse vírus, que o Brasil possa, meu Deus, superar essa fase e assim o teu nome ser glorificado. Eu repreendo todo o mal, Pai, declaro a vitória em nome de Jesus. Eu abençoo também, Pai, todas as famílias nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa o nosso bispo Elisiário Alves dos Santos, abençoa, Senhor, a sua esposa, seu filho, nora, a sua filha, seu genro, seus netos. Pai, em nome de Jesus, que o teu servo seja guardado por ti, dando sabedoria a ele, dando graça, dando entendimento, dando, ó Deus, aquilo que é necessário para conduzir a nossa região. Abençoa mais uma vez, Pai, os teus filhos que estiveram conosco nesta noite, repreendendo todo o mal, e que eles possam perseverar, que eles possam estar rompendo em fé constantemente, para que eles possam receber a sua vitória. Eu os abençoo. Repreendo todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Houve esse imprevistozinho da internet, não sei o que foi, mas a mensagem foi transmitida. Que os irmãos sejam abençoados, que os irmãos possam tomar posse dessa palavra, continuar rompendo em fé, porque o nosso Deus é um Deus que ele se agrada de ver aqueles que continuam buscando firme, mesmo em meio a dificuldades, como foi o caso daquela mulher, que ela foi impedida, mas ela não desistiu, e ela dialogou com Jesus e conseguiu receber a sua vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e se o Senhor permitir, no domingo às 19h30, estaremos mais uma vez transmitindo a palavra de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que tanto precisam. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Um abraço, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.